Tarde. Olha, gente, reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente da Corte, Luiz Fux, reagiu negativamente à indicação do desembargador Cássio Nunes Marques. Motivo da reação foi a interferência direta do ministro Gilmar Mendes na escolha do indicado do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da corte só soube da escolha do desembargador do Piauí pela imprensa. Fux nunca escondeu a preferência pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. A vaga da corte se abre no dia 13 de outubro, com a aposentadoria do decano Celso de Mello. Quem também reagiu negativamente a essa possível indicação foram os apoiadores de Bolsonaro. Hoje pela manhã, a hashtag conservador no Supremo já estava entre os assuntos mais comentados no Twitter, com mais de 75 mil menções. O principal fator da desconfiança é a questão de Nunes ter sido indicado para o TRF-1 pela ex-presidente Dilma Rousseff. E aí, Thaís Oyama, e esse nome que ninguém conhecia, agora a gente está conhecendo um pouquinho e a gente quer saber um pouco mais. Está conhecendo um pouquinho porque, como sempre, o presidente Bolsonaro lançou mão da tática dele do balão de ensaio, né? Essa expressão que eu não sabia exatamente de onde tinha vindo, agora eu sei, ela significa soltar um balão pequeno, réplica de um balão maior de verdade, para ver se esse balãozinho sobe e daí soltar o de verdade. Então, o presidente Bolsonaro é useiro e vezeiro nessa tática. A primeira vez, pelo que eu me lembro, que ele usou essa tática no governo, foi lá atrás, quando ele espalhou que ia nomear o filho dele, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil em Washington. Lançou essa ideia e viu como é que ela caiu mal, o balão do Eduardo Bolsonaro não subiu, a ideia foi aposentada. Depois teve também a criação, essa já mais recente, né? A criação da CPMF. Ele soltou também essa história, combinado com o vice Mourão, que foi o primeiro a aparecer com essa palavra na boca publicamente, e daí viu como é que estava pegando, pegou mal também, até agora a CPMF não saiu. Teve também o balão de ensaio da recriação do Ministério da Segurança Pública, enfim, essa é uma tática conhecida do presidente Bolsonaro. E ele não se importa em fazer isso também com pessoas, é o caso aparentemente, do desembargador Cássio Nunes. Ninguém conhecia ele, ele botou o nome do desembargador na roda e agora está vendo como é que isso cai. Mas só que ele faz isso de uma forma atrapalhada, né? Como ficou claro aí com o desagrado do ministro Fux, com aquela visita muito estranha ao ministro Gilmar Mendes ou seja, ele visita um presidente do STF no meio da noite, deixa de visitar o presidente da mesma corte, é tudo muito atrapalhado. E fora isso, como você disse, Paulo, ele parece ter também pisado no calo aí de uma ala bolsonarista, né? A agência Bytes, eu falei com eles monitoraram as redes e identificaram, primeiro, que as menções ao ministro não são muito altas. Você falou em 75 mil menções no Twitter. Isso não é um número muito alto, não, né? É relativamente baixo até. Mas, só que pode até o número não ser tão grande, o número de menções, mas as críticas, segundo a agência, são muito incisivas, são muito fortes e elas partem basicamente da direita olavista. Então, disse a agência que as matérias que mais repercutiram sobre o Cássio repercutiram negativamente, né? Foram, em primeiro lugar, aquele caso da lagosta que a gente já falou ontem. Ele liberou as tais lagostas e vinhos premiados para o buffet da corte. A segunda foi a decisão dele sobre o caso Cesare Battisti, aquele terrorista italiano que o PT, o presidente Lula, não queria deportar de volta para a Itália. E o voto do então juiz Cássio Nunes foi na mesma linha do PT. Ele votou contra a deportação do terrorista italiano. Isso pegou muito mal na base bolsonarista. Então, o desembargador Cássio Nunes ainda não foi indicado, tem tempo para isso, o novo cargo tem que ser, quer dizer, o velho ministro, o decano Celso de Mello, só sai
em novembro, então ainda tem um tempo para indicar. O presidente Bolsonaro pode, inclusive, mudar de ideia e pode, inclusive, fazer com que esse balão aí estoure antes de subir. Vamos ver. Muito bem, meu querido Josias de Souza, na sua análise, vai ser o desembargador ou teremos um outro nome por aí? Acho que a Thaís foi precisa nessa análise. O Bolsonaro age mais ou menos como o sujeito que joga o barro na parede para ver se cola. Se colar, colou. Se não colar, ele vai adiante, né? E há no Supremo Tribunal Federal uma eterna competição de egos. Os membros do Supremo, eles acham que estão sentados à direita de Deus. Quando um deles assume a presidência do tribunal, aí mesmo eles acham que viraram Deus. E o Luiz Fux, que é o todo-poderoso da vez, ele ficou melindrado, porque o Bolsonaro o excluiu do rol de pessoas a quem ele decidiu consultar ou informar sobre a intenção de indicar para o Supremo esse desembargador Cássio Neto. O Fux preferia, de fato ele tem uma relação de amizade com o Luiz Felipe Salomão, que é ministro do STJ, e ele preferia que o presidente escolhesse esse Luiz Felipe Salomão. O diabo é que a Constituição da República atribui a escolha ao presidente da República. A escolha é do Bolsonaro, e ele não precisa ficar consultando ninguém. Está consultando porque é o estilo dele, está fazendo de forma, a meu ver, pouquíssimo republicana. O Bolsonaro deu corda a essa insatisfação do Fux, porque ele escolheu uma trilha não institucional. Ele escolheu discutir essa sua escolha com o pedaço do Supremo que toma cerveja com ele, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. E essa dupla joga no Supremo um jogo de gato e rato com a ala lavajatista do tribunal, que é integrada pelo Fux. Daí esse milindre todo. E o presidente do Supremo, ele está sentindo um cheiro de queimado, que todo mundo, outros ministros, inclusive do Supremo, estão sentindo. Se esse doutor Cássio Neto resistir ao bombardeio do bolsonarismo, ele vai compor a segunda turma que cuida no Supremo da Lava Jato. Ali, ele vai formar, com o Gilmar Mendes e com o Ricardo Lewandowski, um triunvirato garantista e majoritário. Sem a presença do Celso de Mello, o Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, e a Carmen Lúcia, eles vão passar a viver em estado crônico de minoria. Há duas formas de você enxergar esse garantismo que é atribuído ao Gilmar Mendes, ao Lewandowski e agora também a esse desembargador Cássio. Esse garantismo pode ser visto como uma garantia de que vai ser assegurado aos réus o devido processo legal, mas também pode ser enxergado como um eufemismo para uma complacência com malfeitores amigos. E há na fila do Supremo, na segunda turma, o julgamento do pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O Fachin e a Carmen Lúcia já votaram contra a anulação da sentença do caso do Triplex, o Gilmar e o Lewandowski devem votar a favor, e o doutor Cássio, se for confirmado pelo Bolsonaro, no Diário Oficial, ele pode representar o último prego que falta no caixão da Lava Jato. O Luiz Fux está vivendo essa síndrome do que está por vir. Havia, inclusive, uma perspectiva de fazer uma manobra para que o Dias Toffoli, hoje, na primeira turma do Supremo, que era onde estava o Luiz Fux, a quem ele substituiu, havia uma manobra para que ele fosse transferido para a segunda turma. Mas agora já está se considerando que isso é desnecessário, porque o desembargador Cássio, indo para a segunda turma, ele assegura esse papel que o Toffoli faria. Então, é isso que o Fux está pressentindo. A Lava Jato, que ele prestigia, está prestes a sofrer novos golpes no Supremo. Muito bem, você, Constantino. Bom, por enquanto, Bolsonaro de bico calado, né? Pois é, chama atenção, né, Paulo? Olha só, vamos lá, né? Em primeiro lugar, esse nosso STF é uma vergonha, né? Não tem quase juiz, tem ali um bando de gente ligada à militância petista, são ativistas, é uma vergonha nacional o Supremo. E o Bolsonaro tem como uma das principais missões reverter ou começar a reversão desse quadro lamentável e que a gente conhece o estrago muito bem, né? Então isso é uma das principais metas da sua eleição, né? Eu venho fazendo um paralelo com o Trump. O sujeito é conservador, o sujeito... Aliás, basta ter bom senso. Essa história de bolsonarista, olavista é blá blá blá. Gado, robô, é sempre isso. São brasileiros decentes, que querem o bem do país, e isso é uma escolha muito importante. Então, ninguém decente e razoável está satisfeito com esse Supremo, que é uma vergonha, que usa de poder arbitrário
que é ativista, que rasga a Constituição e por aí vai, e que foi escolhido com métodos muito esquisitos e passado por uma sabatina durante o mensalão, né? Então, o resultado está aí. Então, o Trump pode ser fanfarrão, pode ser meio mentiroso, pode não ser a referência moral de nenhuma família, mas ele fez 3 escolhas para a Suprema Corte. 3 excelentes escolhas. E só isso já vale a eleição dele para qualquer um que é decente e tem um viés mais conservador, né, de respeitar a lei, o Estado de Direito e não a visão mais revolucionária, ativista dos progressistas de esquerda. Então, eu quero crer que o Bolsonaro, que se diz tão inspirado pelo Trump, vai seguir nesse rumo, né? Eu quero crer que ele esteja jogando um balão de ensaio e fazendo um jogo de xadrez 4D. Qual é a interpretação possível? Ele tem muita pressão, né, do Centrão, dos novos aliados, da base dele de governo. Diante dessa pressão, ele lança o nome, faz a reunião, faz um aceno para Gilmar Mendes, para Toffoli, para Ciro Nogueira, e a reação é evidente, né? É muito forte. Hoje mesmo tem o empresário Otávio Facuri, que é um dos apoiadores, escreveu uma longa mensagem fazendo um apelo, né, ao presidente, assim como ele, vários. A hashtag conservador no STF já atingiu o topo de tendência, então muita gente está cansada dessa postura no Supremo Tribunal Federal e quer que com o governo Bolsonaro comece uma mudança, para valer, né? Então qual é o perigo? É que se for um jogo de xadrez 4D, o Bolsonaro tenha jogado aí o Cássio Nunes para ser queimado, e aí de repente bota ele no STJ, que era o que ele queria, né? E vem aí com um nome tipo um Jorge Oliveira ou André Mendonça da vida, falando, tá vendo? É menos pior. Só que esses nomes não agradam as bases de apoio ao governo e os brasileiros em geral que estão atentos a esse problema, de qual nome vai ocupar a vaga do ativista, do decano Celso de Mello, né? O que esse pessoal gostaria de ver é um nome tipo um Ives Gandra Martins Filho, alguém assim, de fato conservador, com um notório saber jurídico, com uma reputação ilibada e com essa pegada mais firme em relação a esses princípios constitucionais e tudo, éticos e tudo mais, né? Então, veja, até hoje é raríssimo ver sabatina que recusa uma indicação do presidente. Se é esse o medo, o presidente precisa comprar essa briga. Ele precisa colocar um nome como esses, do Ives Gandra Filho, que não tem como ser negado com base em argumentos, para ver e jogar a batata quente no colo do Congresso, do Senado, né? Então vamos ver o que acontece. Agora, o presidente Bolsonaro não pode perder essa oportunidade. Se ele indicar alguém para satisfazer pressões do Centrão, pensando no curto prazo, uma coisa que vai ter impacto nos próximos anos, quiçá décadas, aí o Bolsonaro vai se queimar com muita gente que o apoia hoje e com toda a razão. Vai ter uma debandada grande da base de apoio do governo.